Olá, técnicos e técnicas industriais do Rio Grande do Norte. Eu sou Rosana Ferreira e estou aqui mais uma vez com vocês no CRTRN em Ação. Aqui comigo eu tenho hoje a presença da Marina Filgueira. Olá, Marina. Olá, Rosana. Olá, você técnico industrial que acompanha mais um episódio do CRTRN em Ação. É um prazer estar aqui em mais um episódio dessa série que vai tentar sanar as dúvidas aí de você técnico que acompanha o nosso podcast. Pois é, hoje a gente traz o segundo episódio, né, da série falando sobre o termo de responsabilidade técnica, o TRT, e vamos falar sobre o TRT de obras e serviço. E aqui comigo, né, o João Esdras, que ele continua com a gente, na verdade, né? E ele vai apresentar a questão do preenchimento dos vários tipos de TRT que nós temos. Tá? Olá, João. Olá, técnicos e técnicas. Olá, Rosana. Olá, Marina. Prazer sempre grande, né, estar aqui com vocês. E hoje a gente vai tentar aí, né, equacionar um pouquinho, né, as dúvidas dos profissionais técnicos industriais em relação ao preenchimento de TRT de obra e serviço. Pelo menos a gente dá uma noção, né, para que principalmente aqueles profissionais recém-registrados e vão precisar emitir seus TRTs, para que eles possam ter, né, essa noção, né, de como fazer o preenchimento do TRT de obra e serviço, assumindo a responsabilidade técnica pelos serviços que eles realizam. A partir de agora, eu vou passar a bola para o João Esdras e vocês vão acompanhar este podcast. Muito bem, pessoal. Vamos agora trabalhar, né, o preenchimento do TRT de obra e serviço. Tá? Então, como já foi falado no episódio anterior, né, o profissional ele pode acessar o ambiente de serviço, tá certo? Dele, ou por meio desse link que aparece aqui, serviços.sinset.net.br, ou até mesmo por meio do site do CRTRN, ou aqui nessa partezinha, acessar Sinset, ou mesmo aqui nessa janelinha, espaço do técnico industrial, onde tem acessar serviço, acessar espaço, melhor dizendo. Tá? Então, a gente vai fazer aqui, né, uma simulação, né, eu vou acessar o meu ambiente de serviço como profissional técnico, tá? Vou cadastrar uma pessoa jurídica, no caso, vou cadastrar, por exemplo, o CRTRN, tá certo? E, em seguida, fazer o preenchimento, tá certo, do TRT de obra e serviço, como se eu fosse prestar um serviço para o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte, ok? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro processo é eu fazer o meu login, utilizando, né, o meu login e senha. Às vezes o código de segurança, né, não sai dentro do previsto, né, o sistema não reconhece, e a gente às vezes pena um pouquinho, mas uma hora dá certo. Pronto, muito bem. A partir do momento que eu faço acesso no meu ambiente de serviço, eu devo, pelo menos é a orientação que eu sempre dou, fazer o cadastramento do contratante. Né? É uma situação que antecipa o cadastramento do TRT. O profissional pode optar por fazer esse cadastramento no ato do cadastramento do TRT, mas eu particularmente prefiro fazer o cadastro antes, né? Anteriormente, antecipado. Então, eu vou fazer uma colazinha aqui pelo cartão CNPJ da pessoa jurídica para fazer o preenchimento para que vocês possam acompanhar aí bem direitinho. Então, no caso aqui em questão, o contratante é uma pessoa jurídica. Né? Então, eu pego os dados do contratante, né? Principalmente aqueles dados, como a gente viu na edição anterior, né? Eu tenho que ter alguns dados básicos e esses dados básicos são obrigatórios. Né?
Se o contratante for pessoa física, então eu tenho também que ter os dados dessa pessoa física. No caso aqui em questão, a gente está cadastrando uma pessoa jurídica para a prestação do serviço, para poder cadastrar o TRT de obra e serviço. Então, na hora que surge para mim a tela aqui, né, o primeiro passo é identificar qual tipo de contratante, né? Se ele é um contratante pessoa jurídica, nacional ou estrangeira. E se ele é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. No caso aqui em questão, o meu cliente vai ser uma pessoa jurídica de direito público, porque eu vou cadastrar aqui como cliente o próprio CRTRN. Tá? Aí eu vou preencher aqui o CNPJ, né, do contratante. Inclusive, já consta aqui, né, que o CRTRN já está cadastrado no meu banco de dados. Então, se já está cadastrado, ótimo, eu não preciso mais cadastrar. Mas aí, só relembrando, né, você faz o preenchimento dos outros dados que são solicitados, a razão social, o nome de fantasia. É importante, né, não sendo obrigatório, mas é importante o preenchimento do e-mail, homepage, se porventura tiver, e alguma observação que eu julgue importante. Depois vem o cadastramento do endereço, né? Aí os itens que estão com asterisco vermelho, esses itens eles são obrigatórios, como é o caso do CEP, o tipo de logradouro, o nome do logradouro, né? O número. Se houver complemento, a gente preenche aí o complemento do endereço, bairro, a cidade e a União Federativa, que é o Estado. Tá? O número de telefone. E depois é só clicar no botãozinho verde, cadastrar, e já vai aparecer o cliente cadastrado. Né? No nosso caso aqui em questão, a gente já tem o CRTRN cadastrado no meu banco de dados. Então, eu só clico aqui e vai aparecer todas as informações pertinentes ao Conselho dos Técnicos Industriais, o CRTRN. Tá? Eu vou aqui, observei uma coisa aqui interessante, que está cadastrado, tá certo, no endereço anterior, né, onde era a sede antiga do CRT. Então, eu vou aproveitar aqui o ensejo e já fazer a alteração, tá certo, do endereço, fazer a alteração dos detalhes do endereço. Então, eu clico aqui, né, e vou fazer a correção. Então, se eu digitar aqui, se eu colocar aqui o CEP, né, CEP atualizado, ele já vai puxar, tá certo, o endereço. Aí eu já faço a correção. Pronto. Fiz a alteração e agora já consta essa alteração aqui. Tá? Feito isso, aí eu vou trabalhar agora o preenchimento do TRT. Então, eu vou lá para o menu, o cursor do mouse em TRT, preencher termo de responsabilidade técnica. E agora, o meu TRT, neste momento, vai ser o TRT de obra e serviço, código 101. Então, eu clico lá e defino que é um TRT de obra e serviço. Vai vir um alerta para mim do sistema, né? Eu leio, devo ler com atenção e sinalizar, li e compreendi, tá certo? Para poder seguir em frente. Caso contrário, eu tenho que cancelar, então ele vai abortar a emissão do TRT. Na hora que eu seleciono, né, o TRT de obra e serviço, ele vai, ao longo do preenchimento, solicitando algumas informações. Então, por exemplo, forma de registro. Né? Então, se é o TRT inicial, eu vou selecionar inicial. Pode ocorrer de eu precisar acessar o sistema e fazer um TRT de obra e serviço de substituição? Pode, mas eu só opto pela opção substituição se realmente é uma situação que eu detectei no TRT inicial um erro, e aí eu vou acessar o sistema para fazer a substituição daquele TRT
para corrigir o dado que foi preenchido errado. Nesse caso aqui, TRT inicial. Aí, vamos lá, participação. Aí eu vou definir como é a minha participação. Aí vocês observam que vai aparecer aí 4 opções: coautor, corresponsável, equipe e individual. Na maior parte dos casos, né, o profissional vai assumir aquela responsabilidade técnica de maneira individual. Mas pode surgir alguma situação, tá certo, em que o profissional se enquadre num TRT de equipe, num TRT de obra e serviço de corresponsabilidade ou num TRT de obra e serviço de coautor. Onde é que eu encaixo cada uma dessas situações? O de coautor é uma situação em que, com a parceria de um outro profissional, tá certo, eu estou em conjunto com ele assumindo a autoria de uma determinada situação. Um exemplo, um projeto. Né? Digamos que, em conjunto com outro profissional, eu assumo a coautoria daquela situação. Isso até é importante, porque na hora que você faz isso, você já está, até certo ponto, assumindo a responsabilidade, né, da coautoria, né, e aquilo ali já serve de base para você, no futuro, né, registrar a patente daquele projeto, por exemplo. Né? Então, isso aqui é um documento que prova que você teve aquela coautoria, né, você é coautor daquele trabalho. O TRT de corresponsabilidade é quando eu vou realizar um serviço e dividir a responsabilidade daquele serviço com outro profissional. Né? Então, é quando eu utilizo a corresponsabilidade. E é importante frisar que o TRT de corresponsabilidade é um TRT que é feito, tá certo? Quando eu vou dividir a corresponsabilidade de uma atividade com um profissional que tem a mesma titulação profissional que eu possuo. Então, tem que ser, eu sou técnico eletrotécnico, então tem que ser a divisão dessa responsabilidade com outro técnico em eletrotécnica. Ou, eu sou técnico em mecânica, estou dividindo a corresponsabilidade daquele serviço com outro técnico em mecânica. Eu sou técnico em edificações, eu estou dividindo a corresponsabilidade daquele serviço com outro técnico em edificações. E, por fim, né, o de equipe. Aí o de equipe já é uma situação diferenciada. Por que ele é um TRT de equipe? Porque com uma finalidade, um objetivo único, mas eu vou desenvolver um projeto que eu vou ter que envolver nesse projeto vários profissionais com habilitações diferentes. Por exemplo, eu vou desenvolver um projeto que vou envolver técnico em edificações, técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, técnico, por exemplo, em automação industrial, técnico em eletrônica. Então, quando vai ter um desenvolvimento de um trabalho que vai envolver várias áreas, aí um daqueles profissionais ele faz o TRT principal da atividade, e aí os outros profissionais vão preencher o TRT de equipe. Inclusive, no preenchimento, vai, num determinado momento, pedir, né, o número do TRT principal daquela atividade. Então, eu vou ter que ter o número do TRT do profissional principal daquela atividade para informar lá. E aí é um TRT que se enquadra na modalidade de TRT de equipe. Mas, no caso aqui em questão, nós estamos trabalhando, tá certo? O TRT, tá certo? Individual. Né? Em outras oportunidades, a gente pode até abrir um pouquinho em relação ao preenchimento desse TRT de corresponsabilidade ou do TRT de equipe. Mas o foco hoje maior é no TRT, né, individual. Seleciono. É importante, né, informar, né, qual é a finalidade, se de repente é o atendimento a uma situação de residência, a uma situação de comércio, a uma situação, por exemplo, de um cliente que é, digamos assim, um cliente de uma igreja, por exemplo, que aí é cadastrado como uma situação de religioso ou hoteleiro. Então, você tem várias opções aqui, industrial, etc. Então, no caso aqui em questão, como eu vou fazer um TRT para o conselho, então o conselho eu posso considerar como um cliente comercial, por exemplo. Né? Eu acredito que não existe aqui uma situação que eu coloque aqui como órgão público, tal, mas eu posso cadastrar, por exemplo, como um fim comercial.
No campo observação, eu devo fazer uma descrição sucinta, né, que especifique melhor aquela atividade que eu vou realizar. Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer um serviço para o conselho que seja projeto e execução de um sistema de energia solar fotovoltaica, por exemplo. Então, eu coloco aqui, né, atividade, né, a observação, né, atividade. Pronto. Então, eu coloquei aqui, né, atividade de projeto e execução de sistema de geração de energia solar fotovoltaica com potência de 15,75 kW-peak. Né? Vamos aqui colocando, fazendo uma especificação aqui aleatória só para preenchimento desse campo de observação. Nesse campo aqui, o profissional querendo, ele pode complementar algumas informações mais básicas do sistema, tipo o inversor, algumas características do sistema que ele vai projetar e ser o responsável pela execução de sua instalação. Muito bem. Preenchida essa parte, vem aquela questão da ação institucional. E aí, nesse campo aqui, a gente orienta, né, uma atenção, porque às vezes o pessoal, já aconteceu da gente pegar algumas situações, da pessoa colocar, né, que a ação institucional é um TRT solidário. E é importante a gente frisar que o TRT solidário é um TRT que é liberado para emissão em situações, né, por exemplo, houve uma enchente, né, e aí, de repente, o profissional vai realizar uma atividade na qual ele não vai ser remunerado, né, ele vai fazer um trabalho filantrópico, né. Então, na prestação desse serviço, esse tipo de TRT solidário não é taxado, então por isso que ele coloca lá que ele é um TRT solidário, mas isso se dá somente em momentos especiais, em situações de catástrofe, em situações assim de enchentes, situações atípicas, né? Problemas que houve, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que teve o problema da enchente. Então, foi liberado durante aquele período, né, de intercorrência e tudo, a emissão de TRTs solidários. Então, o profissional vai realizar um serviço, ele não vai ser remunerado pela execução daquele serviço, então ele faz adesão ao TRT solidário. Se não se trata de uma situação como essa, então a ação institucional que ele vai escolher é nenhuma. E aí vamos lá, atividades contratadas. Então, no caso aqui, é um momento assim que o profissional tem que ter muita atenção. Por quê? Porque ele tem que ter um certo cuidado na hora do preenchimento dessas informações, até porque em um dado momento ele pode escolher uma atividade que, para a habilitação dele, tá certo? Ele estaria exorbitando, né? Então, a gente orienta algumas habilitações, ela já se encontra com as suas atribuições definidas, né? Como é o caso do técnico em mecânica, do técnico em eletrotécnica, do técnico em agrimensura, do técnico em edificações. Então, o profissional vai ter lá no ambiente dele já quais atividades estão liberadas para ele fazer, né? Mas alguns outros profissionais ainda não têm as suas atividades fechadas. Então, às vezes, aparecem atividades que o profissional ele não tem atribuição e prerrogativa para fazer. E, às vezes, ele até insiste em colocar aquela atividade. Então, numa situação como essa, ele estaria exorbitando de suas atribuições. Então, por causa disso, é importante ele ter um certo cuidado aí na escolha da atividade para não acabar se comprometendo e exorbitando de suas atribuições. Ok?
Então, ele vai escolher, no caso, por exemplo, em questão, aqui é um sistema de energia solar fotovoltaica, em que eu vou assumir a parte de projeto e execução, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, como uma ação direta, né? Aí eu tenho que usar o bom senso para identificar, né, em qual dessas modalidades aqui, em qual desses níveis de atividade se enquadra melhor a atividade que eu vou realizar. É uma atividade direta? É uma atividade de execução? É uma atividade de condução? De supervisão? Então, no caso aqui, a gente pode optar, né, pela atividade direta. Aí vem a atividade profissional. Então, no meu caso aí, primeiro, antes da execução, antecede o projeto, né? Então, eu vou selecionar lá o projeto, né, como atividade primeira, né? Então, eu coloco aí o item 05, projeto. E aí vem qual atividade que eu vou prestar, né? Aí eu costumo orientar sempre o seguinte: nós observamos que existe um botãozinho aqui onde tem consultar lista de atividades, né? Muitas vezes, né, se torna ruim para o profissional pesquisar por aqui, pelo fato de que a lista, muitas vezes, de atividades é muito grande. E, às vezes, a gente, pelo tempo, pela pressa, pela correria, então, o que, que acontece? O profissional, às vezes, até com aquela ansiedade de fazer logo o TRT, muitas vezes ele ainda não tem muita familiaridade com o sistema, então fica um pouco exaustivo ele ficar ali procurando. Então, eu costumo dizer sempre ao profissional, ó, seleciona aqui, né, nessa parte, bota lá uma palavra-chave e observa o que, que vai aparecer ali como resposta para você. Então, por exemplo, eu botando aqui solar, aí aparece aqui, ó, as atividades, ó. Aparecem algumas atividades: obra e serviço, elétrica, recursos energéticos, produção de energia, solar. Obra e serviço, elétrica, recursos energéticos, conservação de energia, solar. Então, normalmente a gente orienta, tá certo, que use esse código aqui, 1789, obra e serviço, elétrica, eletrotécnica aplicada, geração de energia solar. Já está lá a atividade encaixada. Depois, né, eu vou colocar aqui a unidade de medida, que é o quilowatt-pico. Então, eu posso até digitar aqui, kW, né, aí ele vai aparecer o quilowatt, aí vem o quilowatt-pico. Então, já seleciono, já entra aqui. E nós chamamos muita atenção na hora do preenchimento do campo da quantidade. Por quê? Porque o profissional tem que se atentar, tem que se ater ao detalhe que aparece aí 3 casas decimais após a vírgula. Isso ocorreu no sistema porque, por exemplo, os profissionais da área de agrimensura, né, vão fazer os levantamentos topográficos, depois fazer o preenchimento do TRT. Então, muitas vezes, a área daquela região que foi feito o levantamento era uma área que possuía 3 casas decimais após a vírgula. O próprio sistema de energia solar fotovoltaica em algumas situações. Então, foi aberto mais um campo, né, mais uma casa decimal para o preenchimento. Então, se vocês lembrarem, lá no início a gente colocou a especificação que o sistema seria um sistema de 15,75 kW-pico, né? Então, aqui eu vou ter que repetir o mesmo, né, a mesma questão. Então, vou botar aqui, ó, 15,750. Por que 750? Porque se eu omitir o zero, já vai ficar 1,575. E o meu sistema não é 1,575, é 15,75. Então, eu preencho com zero para que a unidade fique bem certinho. Pronto. Agora, eu vou lançar a atividade de execução, né? Então, eu adiciono a atividade. Nível de atividade, posso também colocar como direta. Escolher o nível de atividade agora como execução. E aqui o código vai ser o mesmo. Como eu já tenho o código daqui, eu já posso digitar aqui o número do código, 1789. Ele já aparece para mim aqui embaixo, eu seleciono, ele já entra aqui automaticamente. E aí, aqui é só uma repetição. A unidade, quilowatt-pico. Já está lá. E repito aqui o quantitativo. 15750. Pronto. Beleza. A parte aqui da minha atividade já está preenchida. Lógico, a gente sabe que em algumas situações
os profissionais vão desenvolver mais atividades. Então, ele vai elencando essas atividades conforme a necessidade do serviço que ele vai realizar. Por exemplo, técnica em edificações. Normalmente, quando ele faz o projeto e execução, está ali envolvido, além do projeto pertinente à área da construção civil, vai entrar alguns projetos que são tidos como projetos complementares. Por exemplo, projeto de instalação elétrica, projeto de instalação hidrossanitária, projeto arquitetônico. Então, de acordo com as atividades que ele vai fazer, ele pode adicionar tanto no campo de projeto como no campo de execução essas demais atividades, tá bom? Muito bem. Agora vamos para o preenchimento da parte contratual, a parte do contrato, né? Então eu clico lá, né, e vai aparecer lá, contratante, pessoa física. Aí, se eu seleciono a opção contratante pessoa física, eu vou digitar o CPF desse contratante. O CPF vai aparecer para mim, já com os dados, se eu já tiver cadastrado anteriormente essa pessoa física. Se não, aí eu vou cadastrar na hora. Eu também posso escolher, por exemplo, o contratante pela digitação do nome. O sistema vai buscar ver se já existe aquele cliente contratado, aliás, cadastrado. Não tendo ele cadastrado, então eu vou ter que cadastrar no momento. Então, por isso que eu oriento sempre, antes de você fazer o preenchimento do TRT, se o cliente não for já contratado, você faça a inserção dele, tá certo? Como contratante, porque nessa hora facilita bastante o preenchimento do TRT. Então, no caso aqui em questão, né, a gente já tem lá o cliente está sendo o meu contratante cadastrado, então o que eu vou fazer? Eu vou apenas aqui selecionar, que é um cliente pessoa jurídica, e já vou digitar o CNPJ dele, 32752. Pronto. Ele já buscou aqui e já me apontou o cliente. Então, eu vou aqui, né, e já tenho ele aqui cadastrado. Bom, existem algumas situações em que o profissional é contratado por uma empresa ou por uma pessoa física e vai realizar o serviço para uma outra pessoa, né, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? Às vezes, a pessoa que está me contratando não necessariamente me contrata para fazer o serviço para ela, né? Então, eu vou ser um terceirizado daquela pessoa e vou ser um quarteirizado para a pessoa para a qual vou realizar o serviço. Então, se o meu contratante, tá certo, é o mesmo proprietário do lugar onde eu vou realizar a obra ou vou realizar o serviço, eu posso selecionar aqui, aproveitar dados do contratante, e ele vai ser o proprietário do local da obra ou serviço. Se for uma outra pessoa, física ou jurídica, né, às vezes uma empresa me contrata como profissional para prestar serviço para ela, atendendo um cliente dela. Aí, o contratante é a pessoa jurídica e, às vezes, por exemplo, esse proprietário do local é uma outra pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então, eu vou precisar também ter os dados, né, bem corretos, bem certinhos dessa pessoa física ou jurídica para poder cadastrar o local do proprietário. Mas se o contratante for a mesma, é o proprietário, então eu seleciono essa opção aqui, aproveitar dados do contratante. Então, automaticamente, ele já vai puxar as informações para cá. Aí vamos para a finalização, né, a parte mais relativa ao final, né, do preenchimento das informações, que é, por exemplo, o número do contrato. Né? Às vezes os profissionais dizem assim, rapaz, que número de contrato é esse? Então vamos lá, às vezes acontece de que a pessoa quer formalizar um contrato, né, para aquela prestação de serviço. A gente sabe que o TRT ele é um documento que também tem um teor contratual. Mas existem algumas pessoas que querem formalizar um contrato independente do TRT, elas querem fazer um contrato. Então, se aquela minha prestação de serviço está atrelada a um contrato que a pessoa física ou jurídica que está me contratando quis firmar, então não tem problema. Desde que esse contrato possua um número, tudo direitinho, eu posso informar o número desse contrato, posso informar a data que ele foi celebrado. Mas esses itens eu volto a pontuar, não são itens obrigatórios. Se você tiver informação, pode colocar. Se não, não tem problema. O que passam a ser itens obrigatórios são esses itens aqui que estão em asterisco. Esses itens são extremamente obrigatórios. Então, por exemplo, digamos que eu estou sendo contratado
e há uma previsão, por exemplo, que eu comece a fazer, né, um serviço de projeto e execução de um sistema de energia solar fotovoltaico para o meu contratante, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, tá certo? A partir, por exemplo, da próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro. E eu vou dar aqui um prazo, né, em torno de 3, 4 meses, para a conclusão desse projeto junto com a execução. Tá? Então, normalmente, a gente que já tem uma certa experiência, a gente sabe que existe todo um processo, eu tenho que apresentar o projeto, né, com TRT junto à operadora concessionária local. Normalmente, esse processo demanda algum tempo para ser liberado. Tá? Então, devido a isso, é melhor a gente se precaver usando o excesso do que querer informar um prazo muito curto e depois eu ter até que fazer uma substituição de TRT para prolongamento de prazo, para prorrogar prazo. Então, a gente normalmente dá um prazo com folga, com uma certa folga, e isso não impede de que eu, terminando o serviço antes da data prevista, eu possa solicitar a baixa do TRT. Inclusive, a gente já pega uma caroninha aqui nessa informação e a gente alerta para os profissionais a questão do seguinte: embora eu informe uma data de previsão de início, aliás, de início de obra e serviço, e uma previsão de término, o profissional, muitas vezes, ele termina a execução do serviço e ele não pede a baixa do TRT. É importante informar para o profissional duas coisas que talvez ele não se atenha. Primeira delas, o TRT só vai entrar para o acervo técnico do profissional após a sua baixa. E, para isso, o profissional tem que solicitar a baixa do TRT. Segunda informação. Eu botei lá uma data de previsão de término e eu concluí um pouquinho antes ou naquela data. Né? Então, eu já acabei o serviço. Só que tudo que tem um início tem um fim. Então, o profissional ele precisa, quando terminar o serviço, solicitar a baixa, porque a baixa vai estar dizendo para mim, o serviço está consumado, está concluído, eu fechei, eu terminei o serviço. E aí, ele pede a baixa, porque a partir daquele momento está tudo consumado. Porque mesmo a data de término, a previsão de término já tendo se passado, se ele não pediu a baixa do TRT, a obra ou serviço ainda continua sobre a responsabilidade técnica de execução da parte dele. E aí, qualquer problema que possa ocorrer, se não tiver sido feita abaixo do TRT, o profissional vai responder. Né? Então, é importante ele se atinar para esses dois detalhes. Então, digamos aqui que eu dei um prazo, tá certo, de 4 meses, por exemplo. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, vou botar, por exemplo, até o final do mês de abril, por exemplo, dia 30 de abril de 2025. Aqui eu vou colocar, digamos, o valor, né, da obra ou do serviço. Tá? Então, digamos que eu vou fazer todo esse trabalho por R$ 5.000, por exemplo. Né? É o valor do serviço, então eu vou colocar ali R$ 5.000. Tá? E aí eu venho para a parte final, tá certo? Que é justamente, tá certo? O preenchimento do endereço onde vai ser realizada a prestação de serviço. Como o cliente aqui em questão é o conselho, ele é o contratante, ele é o proprietário e é o local onde eu vou realizar o serviço. Né? Então, o CRTRN hoje ele possui 2 pontos de presença no estado do Rio Grande do Norte, a sua sede em Natal e o seu escritório regional em Mossoró. Então, de repente, podia ser que esse sistema fosse para o escritório de Mossoró. Né? Então, o local da obra e serviço. Quem é o meu contratante? É o CRTRN. Né? Ele é o proprietário, tá certo, da obra que eu vou realizar. Mas o endereço da obra não é o escritório de Natal, o escritório sede, é o escritório regional de Mossoró. Então, se o serviço fosse para o escritório regional de Mossoró, eu preencheria aqui o endereço da obra, o endereço do escritório de Mossoró. Mas esse caso aqui eu estou considerando que é o próprio endereço da sede natal. Então, quando eu digito aqui o CEP, ele já vai puxar as informações. Né? Ou até eu posso optar por utilizar o endereço do contratante, utilizar o endereço do proprietário, facilita mais ainda o meu trabalho. Então, por exemplo, o meu contratante é o mesmo. Então, eu seleciono aqui, as informações já são puxadas para cá automaticamente, e aí eu vou só
selecionar as coordenadas. Isso é um item obrigatório. Então, eu seleciono aqui as coordenadas, abri o mapinha, eu já posso verificar que está aqui a localização, fecho o mapa, as coordenadas já estão aqui disponíveis. Pronto. Feito isso, vem a finalização do preenchimento do TRT, né? Então, eu, se desejar, posso anexar algum arquivo. Que arquivo pode ser esse? Esse arquivo pode ser, de repente, o contrato, aquele contrato lá que a gente falou um pouquinho antes, né? O cliente quis formalizar um contrato por escrito comigo, e aí eu posso anexar esse contrato. É um item que não é obrigatório, mas muitas vezes alguns profissionais optam, né, por colocar, anexar, né? Então, eu posso selecionar aí o arquivo e anexar. É esse o momento. Feito isso, né, eu vou agora colocar o código alfanumérico que aparece para mim aqui, tá certo? 7 DJ X 57. E agora submeto ao cadastramento. Ele deu o código de verificação, está errado, às vezes acontece, né, essa situação, a gente espera que o... Pronto. E aí a gente submete ao novo código de verificação. Pronto, agora deu certo. Então, o procedimento foi realizado com sucesso. Bom, feito isso, o TRT já está cadastrado, porém, para que ele fique disponível, né, é necessário que o profissional gere primeiramente o boleto, efetue o pagamento, para que o TRT possa ser liberado, ok? Então, eu sempre oriento os profissionais que, antes dele gerar o boleto, dele emitir o boleto, ele vem aqui nesse botãozinho, imprimir rascunho do TRT. Quando ele clicar, vai ser gerada uma imagem em PDF, do rascunho do TRT. Então, é importante o profissional dar uma olhadazinha, conferir bem atentamente, né, as informações que foram cadastradas no TRT. Está tudo em ordem? Tá. Então, eu emito o TRT. Aliás, o boleto para o recolhimento da taxa do TRT. Ah, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque depois que eu gerar o boleto, eu não posso mais alterar, não posso mais mexer no TRT. Né? Só depois do pagamento, aí eu posso, identificando alguma falha, algum erro no preenchimento do TRT, aí eu posso solicitar a substituição do TRT. Enquanto isso, aí não me resta fazer outra coisa a não ser dar tempo ao tempo, esperar para poder fazer a substituição e corrigir aquilo que tivesse detectado como erro, ok? Pronto. Conferido, tudo em ordem, aí eu venho aqui, clico no botão emitir boleto. Na hora que eu clico, tá certo? Vai aparecer a opção de escolher o sacado. Então, eu mesmo, como profissional, posso optar, né, por fazer o recolhimento da taxa e, de repente, no ato da negociação do serviço, tá certo? Pode ter sido negociado que o cliente, meu cliente é quem vai pagar o TRT. Ou, de repente, ele diz, não, passa o pagamento e nós fazemos o ressarcimento. Ou, de repente, eu posso até ter incluído o valor da taxa do TRT já embutido no orçamento do serviço. Tá? Não tem problema. Né? Então, eu vou escolher a opção aqui que mais se adequa ao momento, à situação. Então, nesse caso aqui, eu vou botar o boleto como, né, sendo um boleto, tá certo, da minha responsabilidade, mas eu podia também colocar que seria um boleto para o conselho, ok? Então, eu venho aqui, tá certo? Clico, tá certo? Em adicionar. Né? E o boleto já vai estar gerado. Né? Então, se eu verificar aqui, já vai sair o botãozinho imprimir boleto. Cliquei aqui, ele vai abrir um PDF, tá certo? E já está o boleto. Né? Então, eu faço o recolhimento da taxa do boleto,
para que eu possa ter o meu TRT devidamente liberado. Então, a gente só chama atenção para que o profissional, na hora que ele fizer a emissão, né, do boleto, efetue o pagamento e fique acompanhando, tá certo? A liberação do TRT. Uma vez o TRT liberado, ele deve imprimir 2 vias do TRT, tá? 2 vias do TRT, uma que deverá ficar com o contratante e outra que deverá ficar com ele. Ainda pode ser até feita uma terceira impressão, porque é importante que, durante o período da execução da obra ou serviço, conste no local da prestação do serviço uma cópia do TRT. Por quê? Porque o local onde está sendo realizada a obra ou serviço ele pode ser fiscalizado. E, devido à fiscalização, é necessário apresentar o documento de responsabilidade técnica. Então, diante de uma situação dessa, é importante que o profissional tenha esse cuidado. A gente lembra que, a partir do momento que o TRT ele é liberado, o profissional no ambiente de serviço, quando ele fizer a impressão do TRT, ele já vai verificar que vai constar lá um selozinho, tá certo? Que é justamente o selozinho, tá certo? Da assinatura eletrônica por parte do profissional. Então, a gente já tinha comentado na edição anterior, que a gente falou sobre TRT de cargo ou função, que o profissional, quando imprime o TRT no seu ambiente de serviço, já sai com a assinatura eletrônica. Então, não se faz necessário ele assinar manualmente o TRT. Tá? Ele pode, ali mesmo, já tem a confirmação da assinatura eletrônica, então ele só colhe a assinatura do contratante. Tá bom? Então, é uma outra situação que é importante a gente frisar, porque muitas vezes o profissional, às vezes, desconhece essa realidade. Mas isso também não impede, se ele quiser assinar também manualmente, que ele faça assinatura. Tá? Então, a gente espera que, com essas orientações, essas dicas, essas informações, isso possa facilitar, tá certo? A compreensão, o entendimento do preenchimento do TRT, tá certo? De obra ou serviço, para que os profissionais possam, assim, registrar os seus trabalhos, possam assumir suas responsabilidades técnicas e possam também ter o seu acerto, tá bom? Então, a gente agradece, tá certo? Mais uma vez aí a participação dos técnicos e técnicas, e a gente espera ter ajudado consideravelmente, tá certo, aos profissionais a preencher os seus documentos de responsabilidade técnica, ok? Um forte abraço para técnicos e técnicas e até a nossa próxima, né, aventura nessa seara da emissão dos TRTs. Forte abraço a todos. Mais uma vez, a gente quer agradecer ao João Esdras. Eu sei que você continua por aqui, então eu quero dizer a você que a gente ainda vai explorar muito seus conhecimentos. Eu que agradeço mais uma vez, mais a oportunidade, né? E espero, sim, ter ajudado, ter colaborado aos profissionais técnicos industriais do Rio Grande do Norte, né, no desenvolvimento das suas atividades, dos seus trabalhos profissionais. Pode deixar com a gente te aperreia mesmo. Aqui também comigo, Marina, né? Para as considerações finais deste programa, tá, gente? João, nós queremos te agradecer mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Temos certeza que aí quem está nos acompanhando nas telinhas tirou suas dúvidas, porque foi uma explanação muito clara para os técnicos industriais. E você que está nos acompanhando, não perca nosso próximo episódio, porque vai ser uma série muito esclarecedora, muito rica de conteúdo sobre TRT e sobre outros assuntos pertinentes aos técnicos industriais. E para você que está nos acompanhando, se ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o CRTRN, tanto no atendimento, através do contato 3012-6007 ou pelo e-mail atendimento@crtrn.org.br, quanto pelas nossas redes sociais. Nosso Instagram é crt.rn e nosso Facebook é crt-rn. E também você pode deixar os comentários aí no nosso YouTube, que aí nós vamos ver, nós vamos ler todos os comentários e qualquer dúvida nós estaremos respondendo. Se você tem alguma sugestão para os nossos próximos episódios, pode deixar lá um comentário que nós vamos com certeza atendê-los. É isso aí, técnico e técnico industrial do Rio Grande do Norte, o CRTRN em ação, sempre trazendo temas que são de total importância para vocês
e fiquem acompanhando a nossa série que fala sobre preenchimento de TRT, que ainda tem muito mais para vocês no nosso próximo programa, tá? Até lá, e nós aguardamos vocês. Tchau, tchau.